Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Hoje vamos estudar um assunto que é muito importante na matemática e também na física, na química, ou seja, qualquer ramo da ciência. A gente vai estudar potências de 10 e notação científica, e também operações que envolvem esses conteúdos. Pessoal, antes de começar, eu convido você a inscrever-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Ok? Então vamos começar. Então vamos começar pelas potências de 10. Então eu vou explicar o que significa um número estar na forma de potência de 10. Bom, assim, ó, um número na forma da potência de 10, ele tem duas partes. Ele é representado por duas partes. Olha só. A primeira parte, no caso é o primeiro fator, ela pode ser um número decimal inteiro, um decimal exato, tá? Pode ser uma dízima periódica. E a segunda parte, nós temos uma potência de 10 em si, 10 elevado a um expoente. Esse é o nosso segundo fator. Aquele expoente lá em cima, ele pode ser um número inteiro positivo ou pode ser um número inteiro negativo. Querem ver exemplos? Olha só. Por exemplo, o número 3,12 vezes o 10 na potência 1. Tá? 10 na 1 ou 10 é a mesma coisa. Então, nós temos aqui um exemplo de um número na potência 10. O primeiro fator é 3,12 e o segundo fator é 10 elevado na potência 1. Se nós quisermos escrevê-lo no formato decimal, olha como é que a gente faz. A vírgula está aqui, ó, 3,12, vezes o 10 na potência 1. Então, seria o quê? 3,12 vezes o número 10. O número multiplicado por 10, a gente sabe que a vírgula desloca-se uma casa para a direita. Então, fica 31,2. Outro, por exemplo, 4,589 vezes o 10 ao quadrado. A gente sabe que 10 ao quadrado é 100. O número multiplicado por 100, a vírgula desloca-se duas casas para a direita, ficando assim 458,9. Vamos a outro exemplo. 45 vezes o 10 na potência 4. 10 na potência 4 é 10.000. 10.000 vezes o 45, o que vai acontecer? O 45 com 4 zeros após ele. A vírgula estava aqui assim, ela deslocou-se 4 casas para a direita, parando lá após o último zero. Então, estando aqui, 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Ok? O último, 0,0343, por exemplo, vezes o 10 elevado na potência 3. O que acontece? 10 na potência 3, a vírgula desloca-se 3 casas para a direita, ficando logo após o número 4. Fica, então, 34,3. Então, só pegando o gancho aqui, ó, a ideia geral é o quê? Expoentes pares, a vírgula irá se deslocar a quantidade de casas referente ao expoente. O expoente aqui é o número 1, uma casa para a direita. Expoente 2, 2 casas para a direita. Expoente 4, 4 casas para a direita. Expoente 3, 3 casas para a direita, ficando após, nesse caso, o 34, ficando 34,3. Ok? Agora, exemplos com expoentes negativos. Olha só, 5.879 vezes o 10 elevado na menos 1. Expoente negativo, portanto, olha só. Se antes a multiplicação por 10 geraria uma vírgula pulando para a direita, agora a vírgula com expoente negativo, nesse caso, irá deslocar-se uma casa para a esquerda. Então, se ela está após o 9,
ela vem e fica logo após o 7. Então, fica 587,9 nesse exemplo. Vamos outro, olha só. 104,48 vezes o 10 na menos 2. A vírgula vai deslocar-se para a esquerda porque o expoente está negativo. Então, 2 casas para a esquerda vai ficar 1, vamos botar aqui, ó, 1,0448. Ficou assim. Outro exemplo. 489,73 vezes o 10 na menos 4. Olha o que vai acontecer. A vírgula está aqui assim. Se o expoente é menos 4, essa vírgula irá deslocar-se 4 casas para a esquerda. Olha só. 1, 2, 3. Tem que deslocar mais uma vez, ou seja, ele vem para cá e surge um zerinho ali. Ó. Então, vai ficar 0,048973. Olha só, a vírgula estava logo após o 9. Ela foi 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Ficou assim no formato decimal. Ok? Mais um. 457 vezes o 10 na menos 3. Quanto é que fica isso? Desloca-se 3 casas para a esquerda. Se a vírgula está aqui assim logo após o 7, vai ficar 0,457. 3 casas para a esquerda. Certo? Então, pessoal, nesse primeiro momento, a gente está abordando apenas a parte teórica de potência de 10. O que caracteriza uma potência de 10, um número no formato de potência de 10? Nós temos 2 fatores, o primeiro e o segundo fator. Esse primeiro fator, ele é um número qualquer, pode ser decimal, pode ser inteiro. Agora, o segundo fator é o mais importante em relação à potência de 10. Acontece o seguinte, será 10 elevado a um expoente inteiro. Se esse expoente inteiro for positivo, a multiplicação dessa potência de 10 fará com que a vírgula no primeiro fator desloque-se para a direita. De que maneira? Exatamente o número de saltos que a vírgula irá se deslocar é exatamente igual ao valor do expoente. Agora, do contrário, se o expoente da base 10 for um expoente inteiro negativo, a vírgula fará o percurso contrário, gente. Expoente negativo fará com que a vírgula desloque-se para a esquerda. O número de saltos que a vírgula irá se deslocar para a esquerda é exatamente igual ao valor do expoente. Então, o mais importante aqui, ó, é analisar o expoente da base 10, se é um inteiro positivo ou inteiro negativo. Ok? Vamos continuar. Vamos descer um pouquinho. Aqui tá bom. Bom, vamos lá. Operações com potências de 10. Operações com as potências de 10, a gente vai pegar toda a ideia já estudada em potenciação. Querem ver exemplos? Olha só. Vamos começar aqui com esse daqui. Ó. Por exemplo, o número 9 vezes o 10 na potência 9, multiplicado por 2 vezes o 10 na potência 4. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Bom, a ideia é primeiro fazer a potenciação dos números que não estão na potência 10, ou seja, o 9 e o 2. 9 vezes o 2 separado. E depois a gente vai fazer o 10 na 9 vezes o 10 na 4. Ó, 10 na 9 vezes o 10 na potência 4. Bom, vamos continuar aqui embaixo. 9 vezes 2 é 18. Agora, lembra na potenciação? Multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. 9 mais 4, 13. Então, ficou 18 vezes o 10 na 13. Vamos outro, olha só. 1,56 vezes o 10 na menos 4, multiplicado por 6,12
vezes o 10 na 6. Quanto é que dá isso daqui? Olha só. Então, vamos lá. 1,56 vezes o 6,12. Então, vamos fazer a primeira multiplicação com os decimais. E agora, as potências de 10. 10 na menos o 4 multiplicado por 10 na 6. Isso aqui vai dar quanto? 1,56 vezes o 6,12, isso aqui vai dar 9,5472. E o 10 na menos 4 vezes o 10 na 6, o que a gente faz? Multiplicação de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Menos 4 com mais 6, ficou 10 na 2. Certo? Vamos outro aqui, ó. 6 vezes o 10 na 9, dividido por 3 vezes 10 na 6. Olha só. Aqui a gente tem uma divisão de dois números em potência 10. O que a gente faz? Primeiro pegamos esses dois números inteiros, 6 dividido por 3, e depois a gente vai fazer a potência 10. Ó. 10 na 9 dividido por 10 na 6. Bom, 6 dividido por 3, o resultado é 2. E aqui uma divisão de potências 10, ou seja, divisão de bases iguais. O que a gente faz? Conserva a base e agora faz o quê? Subtrai os expoentes. Vai ficar, então, 9 menos o 6. Isso aqui é 2 vezes o 10 na potência 3. Ok? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Fazer um último. Olha só. 4,8 vezes o 10 na potência 12 vezes 2 vezes o 10 na menos 19. Culpa muito isso aqui em física e química, né, gente? 1,6 vezes o 10 na menos 10. Então, nós temos multiplicação e divisão na mesma conta aqui. Ó. Bom, quanto que vai dar isso? Olha só. Vamos primeiro pegar, então, como a gente tem feito. Ó. Vamos pegar as partes que não estão elevadas na potência. Vai ficar quanto? 4,8 vezes o 2, isso tudo dividido por 1,6. Ok? E multiplicado por 10 na 12, vezes o 10 na menos 19, e isso aqui dividido por 10 na menos 10. Vamos continuar aqui embaixo. Bom, 4,8 dividido por 1,6, essa divisão aqui, ó, ela dá exatamente 3. Ou seja, vai ficar 2 vezes o 3, 6. Agora, nós temos 10 na 12 vezes 10 na menos 19 vezes 10 na menos 10. Aqui tem algumas maneiras diferentes que dá para a gente fazer. Mas o que a gente vai fazer aqui? Ó? Olha só. Aqui na multiplicação de bases iguais, no numerador, a gente vai fazer o quê? Vamos conservar a base e somar os expoentes. 12 com menos 19, isso aqui vai ficar menos 7. 10 na menos 7. Esse 10 na menos 10, eu poderia escrever aqui embaixo. Mas olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Se eu quiser colocar ele para cima, vamos dizer assim, virar um numerador, é só trocar o sinal negativo a positivo. E fica, então, 10 na potência 10. Certo? Isso aqui é 6 vezes. Agora, novamente, multiplicação de potências 10. 10 na menos 7 vezes 10 na 10. Conserva a base, soma os expoentes. Menos 7 com mais 10, isso aqui vai dar 3. 6 vezes 10 na 3, ou 6.000. Muito importante essas operações, tá? Além da matemática, lá na física, na parte de eletrostática e na química, quantidade de mol, átomos, íons, moléculas também é muito importante.
Vamos ver agora a notação científica. Pessoal, a notação científica ela surgiu com a necessidade de representarmos números muito grandes ou muito pequenos em uma notação um pouco menor, mais enxuta. O primeiro matemático que fez isso foi Arquimedes, por volta do século 3 a.C. Ele mencionou essa conta numa obra chamada O Contador de Areia, onde ele procurava estimar a quantidade de grãos de areia que cabiam no universo. Ok? Vamos ver isso daí. Bom, vamos agora à notação científica. Ver as peculiaridades dessa forma de expressão de números, né? Forma de expressão numérica. Olha só. A notação científica são números que estão na potência 10, gente. Na potência 10, a gente já viu que existem sempre dois fatores. No caso da notação científica, o primeiro fator, vamos botar aqui, ó, primeiro e segundo fator. O primeiro fator, ele é um número que é maior que 1, vamos escrever assim, ó, é um número n, que é maior ou igual a 1 e necessariamente menor que 10. E o segundo fator é como antes, é a potência de 10. Ok? Então, olha só, vamos a exemplos aqui. 4,23 vezes o 10 na menos 5. Isso aqui é um número no formato de notação científica. Note que o primeiro fator é um número que está entre 1 e 10, e o segundo fator é uma potência de 10. Vamos a outro exemplo. Olha só, 3,27 vezes 10 elevado ao expoente 23. Esse aqui também é um exemplo de notação científica. 150.000.000. Por exemplo, esse número aí, 150 milhões. Eu quero transformá-lo ele na forma de notação científica. Como é que fica? Bom, aqui está o número inicial, ele está começando com 15, não é? Mas lembra que o primeiro número na notação científica, ele tem que estar entre 1 e 10? Então, necessariamente, aqui nós vamos ter que colocar 1,5 vezes o 10 elevado na quanto? Bom, pensa assim, ó, a vírgula a gente colocou nessa situação. Vamos contar quantas casas decimais estão após aonde a gente colocou a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse será o expoente da potência 10. Vamos a outro exemplo. Olha só. Por exemplo, 0,000. Vamos botar um número aqui, ó. Assim, ó. Eu quero transformá-lo ele na forma de notação científica. Bom, o final dele é 54. Eu não posso escrever o número 54 aqui porque ele é um número maior do que 10. Lembre da restrição. Também não posso escrever 0,54 porque o primeiro fator ficaria menor do que 1. Então, eu sou obrigado a escrevê-lo 5,4 vezes o 10 elevado a algum expoente. Note que a vírgula ela passou para cá, não foi? No exemplo anterior, a vírgula no primeiro momento estava aqui assim e passou para lá. E a gente contou as casas decimais e colocou o expoente positivo. Agora, preste atenção. A vírgula está indo para a direita agora. Ela indo para a direita, vamos contar quantas casas decimais ela pulou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas decimais. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado na menos 11. Ok? Vamos a outro exemplo. Número 450. Número bem simples, ó. Número 450.
em formato de notação científica? Ele tem que ficar 4,5, não é? Não pode ficar nem 45, porque passou de 10, e nem 0,45, porque ficou menor que 1. A vírgula deve ser colocada no 4,5, aqui, ó, logo após o 4. Então, isso aqui é vezes o 10. Agora, olha só, a vírgula estava aqui, não estava? Ela passou para onde? Passou para cá. Quantas casas decimais ela pulou? 1, 2 casas decimais. Então, nós vamos ter isso aqui elevado ao quadrado. Só você pensar, ó, 4,5 vezes o 10 ao quadrado, 10 ao quadrado não é 100? É. Então, 4,5 vezes o 100, 450. Ok, gente? Imagine uma operação da seguinte maneira. 4 elevado no expoente 14 vezes o 5 elevado no expoente 21. O examinador quer que você transforme essa multiplicação aqui, o resultado dela, e escreva no formato de notação científica. Olha como é que a gente vai desenvolver isso aí. Bom, o 4 elevado na 14, potência 14, a gente vai desmembrar ele, o 4 no caso, em 2 ao quadrado. Olha só, 2 ao quadrado é o 4. E a gente sabe que tudo isso daqui está no expoente 14. Vezes o 5 elevado ao expoente 21. Ok? Vamos continuar. A gente viu em regra de potenciação que potência de potência, a gente faz o que entre o 2 e o 14? Multiplica. 2 vezes o 14 fica 28. Então, 2 elevado ao expoente 28 vezes o 5 elevado ao expoente 21. Vamos continuar aqui embaixo. Bom, 2 elevado na 28 vezes 5 elevado na 21. Olha só qual vai ser a ideia para seguir na conta. Eu vou desmembrar o 2 na 28. Eu sei que o 2 na 28 é a mesma coisa que 2 elevado na 7 vezes o 2 elevado na 21. Como assim, Ferreto? A gente não sabe que multiplicação de bases iguais a gente conserva a base e soma os expoentes? Então, 7 mais 21 não dá 28? Então, fica 2 na 28. Então, só reescrevi o 2 na 28 como 2 na 7 vezes 2 na 21. E do lado continua o 5 na 21. Sim, Ferreto, mas eu não entendi o porquê que tu fez isso. Por causa disso aqui, ó, meu amigo. Ó, 2 na 21 e o 5 na 21. O que a gente pode fazer ali? Ó? 2 na 7 a gente vai manter. 2 na 7. Só que o 2 na 21 vezes o 5 na 21, a gente não pode fazer assim, ó. 2 vezes o 5 elevado na 21? Claro que dá, né? Claro que dá. Então, vai ficar quanto? Isso aqui será igual a 2 elevado na 7. E o 2 vezes o 5 dá 10. Então, fica 10 elevado na 21. Olha aí se transformando no formato de notação científica. O que falta ajeitar, gente? Falta ajeitar o primeiro fator. 2 na 7, se você for fazer 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, isso vai dar 128. Então, fica 128 vezes o 10 na 21. Bom, agora ficou tranquilo, né, gente? Olha só, a gente deve colocar a vírgula aqui assim, para notação científica. Ou seja, vai ficar 1,28 vezes o 10. Olha só o que aconteceu. A vírgula estava aqui assim, pulou 2 casas para a esquerda. Então, o que aconteceu? 1,28 vezes 10 na 21 ficou 1,28 vezes o 10 na 23. Por quê? 128 passando para 1,28, a gente tem que multiplicar por 100. Multiplicar por 100 vai somar com 10 na 21, ficando 10 na 23. Pessoal, vamos fazer o fechamento da aula agora, dessa parte de potência de 10 e notação científica, resolvendo algumas questões de vestibular para você ver como esse assunto é bastante cobrado. Ok? Vamos lá. Ok, então, pessoal, vamos resolver
essa questão aqui de vestibular. Olha só. O valor da expressão 5.100 vezes 10 na menos 5 mais 3 vezes o 10 na menos 4 é igual a quanto? Bom, o que a gente tem aqui ó, é uma adição de potências de 10. Porém, repare o seguinte, essas potências de 10, elas estão com expoentes diferentes. Se a gente tivesse potências com expoentes iguais, aí a gente poderia efetuar a adição diretamente. Por exemplo, assim, ó, imagine algo assim. O número 3 vezes o 10 ao expoente x, somado ao número 5 vezes o 10 ao expoente x. Isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes o 10 no expoente x. Mas isso só foi possível porque a potência de 10 aqui tem o mesmo expoente. Então, qual é que é a ideia? A ideia é pegar esses números e transformá-los na mesma potência. Como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar esse número aqui, ó. O 5.100 vezes o 10 na menos 5. Olha só, eu posso reescrevê-lo da seguinte maneira. 510 vezes o 10 elevado na 1, ou seja, simplesmente 10, porque 10 vezes 510 dá 5.100, não dá? Vezes o 10 na menos 5. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 510 vezes 10 na 1 vezes o 10 na menos 5. Lembra? Multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e faz o quê? Soma os expoentes. 1 com menos 5, menos o 4. Aí sim, agora a gente está aqui ó, com o expoente menos 4, e a outra potência lá em cima também tem expoente menos 4. Aí a gente pode fazer a adição. Vamos fazer então? Olha só. 510 vezes o 10 na menos 4, somado com 3 vezes o 10 na menos 4. Isso vai dar quanto? 510 mais o 3, 513. Vezes o 10 na menos 4. Bom, se você for olhar assim, dessa maneira, a gente não tem resposta. Porém, olha só, esse 513 vezes 10 na menos 4, eu posso pensar da seguinte maneira, ó, é 513, vou fazer bem detalhado, tá? 10 na menos 4, eu não posso mandar ele para o denominador só ele trocando o sinal do expoente. Se é 10 na menos 4, desceu com 10 elevado na potência 4. Né? Isso aqui é igual a quanto? 513 dividido 10 na 4 não é 10.000? Tem 4, expoente 4 vai ter 4 zeros aqui. E esse número, um número dividido por 10.000, a vírgula, no caso que está aqui, vem 4 casas para a esquerda. Ou seja, 0,0513. Ok? Olha a alternativa. Item A de América. Vamos a uma outra questão. Olha que bacana essa questão aqui, gente. Olha só. A distância que a luz percorre em um ano, chamada ano-luz, é aproximadamente 38 vezes 10 na 5 vezes 5 elevado na 12 quilômetros. A notação científica desse número é quanto? Então, o que ele está querendo aqui ó, é que a gente escreva aquele número na notação científica. Vamos colocar ele aqui. Ó. 38 vezes 4 elevado na 5 vezes o 5 elevado na 12. Ok? Vamos lá, vamos desenvolver ele um pouquinho. Olha só. Aqui a gente vai ter o seguinte. 38, vou deixar por enquanto ali. Ó. 38 vezes o 4. O 4 é a mesma coisa... Opa! O 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. E a gente tem o 4 elevado ao expoente 5. Então, tudo isso daqui está elevado ao expoente 5. Ok? Vezes
o 5 elevado na 12. Então, 5 no expoente 12. Vamos continuar aqui embaixo. Isso aqui é igual a 38 vezes, olha aqui, ó, esses dois aqui, ó, isso aqui é uma potência de potência. Então, pelas propriedades das potências, esse 2 irá multiplicar o 5. Essa multiplicação, então, vai ficar 2 vezes 5, potência 10. Então, fica 2 elevado na 10 vezes o 5 elevado na 12. Bom, gente, olha só. Se a gente tivesse esse expoente igual a esse expoente, a gente poderia colocar esses dois números se multiplicando, todos eles elevados ao mesmo expoente. Só que não está. Então, vamos ter que dar uma arrumada nisso aqui, ó. Ferreira, não entendi o que tu falou. Olha só. 38 vezes. Vou deixar aqui o 2 na 10. Agora, o 5 aqui, ó. Esse 5 na 12 não é a mesma coisa que 5 na 10 vezes o 5 na 2? Claro que é, né? Porque multiplicação de bases iguais conserva a base, que no caso é o 5, e soma os expoentes. 10 mais 2, 12. Então, a gente só reescreveu o 5 na 12 dessa maneira aqui. Bom, com isso, gente, note esses dois números aqui, ó. 2 na 10 e 5 na 10. Como eles estão com os mesmos expoentes, eu vou poder escrever da seguinte maneira, ó. Vai ficar o 38 vezes esse 5 ao quadrado. Eu vou jogar logo aqui assim ele. 5 ao quadrado é 25. Agora isso daqui, ó. Nós temos o 2 elevado a 10 e o 5 elevado a 10. Então, nós temos o 2 vezes o 5. Como, então, os expoentes aqui, ó, são iguais, nós vamos ter o 10 ali. Ok? Vamos lá. 38 vezes o 25. Esse resultado, gente, dá exatamente 950. Ok? Nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 5 é 10, elevado ao expoente 10. Bom, agora é só passar para a regra da notação científica. Lembra que o número aqui na frente ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10? Então, no caso, ele tem que ser aqui 9, a vírgula tem que estar aqui, ou seja, 9,5. Só que o 950 passando para 9,5 é a mesma coisa que 9,5 vezes o 10 ao quadrado, né? Porque 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 9,5 fica 950. E nós temos aqui ainda o 10 elevado a 10, né? Isso aqui, então, é igual a 9,5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 na 10, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 10, 12. Então, qual a alternativa que fechou? 9,5 vezes 10 na 12. Isso aqui vai dar a letra C de sapato. Quer dizer, brincadeira, né, gente? C de Canadá. Outra questão aqui, gente, olha só. Observe a figura adiante que mostra uma expressão numérica. Resolva e assinale a alternativa correta. Então, resolvendo, quanto que vai dar o valor do P? Bom, repare aqui, ó, essa expressão numérica. Toda ela aqui, ó, ela pode ser expressa em potências de 10. Muito boa questão para a gente revisar isso aqui, ó. Bom, vamos começar por esse número aqui. Esse número aqui, ó, 0,00001, ele pode ser escrito como sendo 10 elevado a quanto? Vamos contar quantas casas decimais tem. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, isso aqui é 10 na menos 5. Esse 0,01, como tem duas casas decimais, então fica 10, 2 casas decimais, 10 na menos 2. Esse daqui, ó, a gente não vai ter as casas decimais em décimos, mas nós vamos ter o seguinte, é só contar os zeros. 1, 2, 3, 4 zeros, então isso aqui é 10 elevado à potência 4. E esse número aqui, ó, com 4 casas decimais, será 10 elevado na menos 4. Portanto, esse número aqui, como é que ele pode ser reescrito? Assim, ó, 10 na menos 5
vezes. Aqui nós temos o 10 na menos 2 elevado ao quadrado. Então, 10 na menos 2 e todo ele está elevado ao quadrado. Vezes o 10 na potência 4. E tudo isso aqui dividido por 10 na menos 4. Bom, aqui embaixo, nós temos aqui 10 na menos 5. Agora aqui, ó, o que acontece mesmo com esses dois expoentes? Potência de potência, eles vão se multiplicar. Menos 2 vezes o 2, isso aqui vai ficar expoente menos 4. Então, fica 10 na menos 4, vezes o 10 elevado ao expoente 4, tudo isso dividido por 10 na menos 4. Agora, olha o que aconteceu aqui. Ó. A gente tem 10 na menos 4 no numerador e 10 na menos 4 no denominador. Então, simplesmente dá para cortar. Isso porque aqui é multiplicação. E aqui é multiplicação, né, gente? Agora, isso aqui é igual 10 na menos 5 vezes 10 na 4. Ó, 10 na menos 5 vezes o 10 na 4. Agora ficou fácil, né, gente? Multiplicação de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Menos 5 com mais 4 fica menos 1. 10 na menos 1 é a mesma coisa que 0,1. Este sim é o valor do P, alternativa letra A de América. Vamos a essa última questão. Olha só. São dados os números x igual a 0,00375 vezes o 10 na menos 6 e y igual a 22,5 vezes 10 na menos 8. É correto afirmar que... Bom, repare as alternativas, gente. Está sempre relacionando uma com a outra. Vamos fazer isso? Vamos relacionar o x com y assim, ó. X dividido pelo y, isso aqui vai dar quanto? Bom, o x, vamos passar um traço da divisão aqui, ó. O x é 0,00375 vezes o 10 na menos 6. Ok? O y é 22,5 vezes o 10 na menos 8. Ok, olha só. Primeira coisa, esse 10 na menos 8, a gente pode fazer o que com ele? Podemos passá-lo para o numerador, desde que aconteça o quê? O expoente troque o sinal, ok? Vamos fazer isso. Isso aqui, então, é igual, vamos passar um traço aqui, ó, 0,00375. Nós temos lá o 10 na menos 6. E nós temos o 10 na menos 8 passando para cima, ficando 10 na 8. E o denominador ficou sozinho ali, o 22,5. Agora, multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Então, isso vai ficar quanto? Vai ficar 0,00375 vezes 10 ao quadrado, né? A gente soma aqui o menos 6 com o 8, vai ficar 2. E aqui o denominador 22,5. Agora, o 10 ao quadrado é 100. 100 vezes um número, o que acontece? Essa vírgula pula 2 casas decimais para a direita. Vai ficar 0,375. Dividido por 22,5. Ok. Chegamos a isso daqui, gente. Agora, o que a gente pode fazer? Vamos eliminar essas vírgulas. Como? O numerador aqui tem 3 casas decimais. Então, vamos multiplicá-lo por 1000, desde que o denominador também a gente multiplique por 1000, não é? E isso aqui vai ficar quanto? A vírgula vem para trás aqui do 5, fica, então, 375, dividido, e multiplicando 22,5 por 1000, fica 22.500.
Ok. E agora? Daria aqui, gente, para ir simplificando, dividindo por 5 e assim vai indo, até ver qual a fração irredutível. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o 22.500 por 375. E ver quanto é que dá isso daqui. Bom, fazendo essa divisão aqui, isso aqui a gente pode começar por qual número aqui? Ó? Pelo número 6, né? Olha lá. Ó. 6 vezes 5 dá 30. Vamos colocar o 0 aqui e o 3 aqui em cima. 6 vezes 7 dá 42. 42 com mais 3, 45. 3 vezes 6 dá 18. 18 com mais 4, 22. Opa! Fazendo a subtração, isso aqui vai dar 0. O que acontece agora? Esse 0 aqui, ele desce aqui. É como se ele batesse aqui e fosse direto lá, né? Regrinha da divisão. Então, nós temos essa divisão aqui exatamente igual a 60. Ou seja, o número 22.500 é 60 vezes maior do que o 375. Conclusão, a gente tem tudo isso aqui, ó, é igual, tudo isso é igual a x sobre y. Conclusão, x sobre y é igual a 1 sobre 60. Efetuando aqui a multiplicação cruzada, concorda comigo que vai ficar y igual a 60 vezes o x? Exatamente. E essa alternativa a gente encontra na letra E. Ok, gente? Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do curso de Matemática Básica. Muito boas essas questões, não foi? Olha só, se você gostou da aula, clique em gostei ali, ok? Pode fazer também comentários. Até a próxima aula, um abraço e bons estudos!